e Algarve as duas regiões onde há mais carência. Curiosamente, não há coincidências e não é por acaso, são curiosamente aqueles locais onde a pressão da habitação, por exemplo, é mais tensa e mais difícil. E, portanto, aquilo que nós vemos neste momento na região de Lisboa e Valtejo e no Algarve é cada vez menos profissionais médicos, cada vez menos enfermeiros, a terem a possibilidade de sobreviver na capital do país. Isto vai redundar, mais uma vez, naquilo que é o mais importante no meio disto tudo. Se o problema é recursos humanos, o que é que nós estamos a fazer para resolver esta falta de recursos humanos? Então, que respostas em termos políticos? Temos um Ministro da Saúde recente, uma recém-criada direção executiva, até inspirada um bocadinho no modelo do norte do país, que se tem provado que tem tido um funcionamento melhor e que se pode aplicar, nomeadamente a Lisboa e ao Algarve. Pergunto-lhe quais é que são as suas expectativas, não só enquanto candidato, mas também enquanto médico, estes dois organismos que agora funcionam para resolver os problemas na saúde. Repare, de facto, há coisas organizacionais que podem ser melhoradas e a direção executiva pode dar aqui um aporte positivo. Mas, eu reitero isto que é o mais importante, nós podemos criar quantas direções executivas nós quisermos, nós podemos reformular a organização do Serviço Nacional de Saúde da forma que quisermos. Se nós não revalorizarmos as carreiras dos profissionais, os profissionais vão continuar a fugir e vão continuar a fugir de sítios específicos como Lisboa. Ou nós conseguimos criar, ao nível das carreiras dos profissionais, atrativos suficientes para os fixar nos locais onde eles são necessários. E quando falo em carreiras profissionais, não falo só em remuneração salarial. É muito importante dizer que um enfermeiro que ganha 900 euros, que tem 40 anos ou 50 anos e ganha 900 euros, dificilmente pode fazer face a uma renda de 800 euros por um T2 na cidade de Lisboa, não é? Portanto, sobretudo se tiver uma família e se tiver filhos para sustentar. Portanto, obviamente os salários são importantes, mas é mais do que isto. É olhar para aquilo que são as carreiras dos profissionais e perceber que, para fixar médicos, por exemplo, eu preciso de estímulos na área do ensino, na área da investigação, na área da gestão das próprias unidades e, provavelmente, eu preciso de incentivar os médicos cada vez mais a não estarem no pluriemprego. Nós temos hoje milhares e milhares de médicos que, para compor um ordenado decente, para poderem pagar a casa ou o colégio dos filhos, têm de fazer pluriemprego, têm de saltar entre várias unidades de saúde para compor um ordenado minimamente digno para a sua vida. E, portanto, aquilo que nós estamos a falar também é de propostas de exclusividade, de tentar que os profissionais de saúde do Serviço Nacional de Saúde estejam em plena dedicação ao local onde trabalham. Tudo isto são medidas que podem ajudar a fixar os profissionais e, sobretudo, os médicos nos locais onde eles fazem falta hoje em dia. A questão da exclusividade não é uma questão consensual, não é? Não é uma... Pode colocar-se a questão também da liberdade dos próprios médicos. Mas a exclusividade tem de ser voluntária. Sempre foi e não, acho que nunca houve uma proposta de exclusividade que não fosse voluntária. A única exceção era para os chefes de serviço, para que não houvesse conflito de interesses, mas para todos os outros profissionais médicos a exclusividade seria sempre voluntária. Mas, mais uma vez, eu reafirmo e pergunto, o que é que está a ser feito para o próprio Ministro da Saúde poder afirmar que daqui a 3 anos os problemas estão resolvidos? Até agora, até hoje, até à data desta entrevista, zero. Não temos nenhuma proposta em cima da mesa que possa, de facto, inverter aquilo que tem sido a tendência dos últimos anos de fuga de profissionais e de desinteresse, sobretudo, dos especialistas mais jovens no Serviço Nacional de Saúde que fogem para o estrangeiro ou para o privado. E como é que acha que a tutela tem respondido a estas recentes notícias de problemas e de crises? O Ministro, esta semana, parecia desvalorizar um bocadinho esses problemas, dizia que estavam circunscritos a 2 ou 3 unidades de saúde. A realidade tem vindo a provar que não é bem assim. Esta resposta chega-vos? Não chega, mas porque, mais uma vez, perante aquilo que é o problema central do Serviço Nacional de Saúde, que é os recursos humanos, que é a falta de médicos, a falta de especialistas, a falta de enfermeiros, em determinadas regiões do país, sobretudo, o que é que o Ministério da Saúde, nos últimos anos, nos tem apresentado como soluções? Nada. Isto tem de ser dito. A única solução, a única grande reforma no Serviço Nacional de Saúde que este Governo nos apresentou nos últimos tempos foi a tal direção executiva. Mas a própria direção executiva, para além daquilo que é o documento sobre as suas funções, nós não temos nenhuma medida estrutural ou concreta para resolver o problema da falta de profissionais. Nenhuma. Não existe. Não há uma proposta de reestruturação das carreiras médicas, não há uma proposta de reestruturação das carreiras de enfermagem, não há uma proposta de uma tabela ou de uma grelha salarial e não há sequer uma proposta de como é que nós resolvemos o problema do pluriemprego dos profissionais de saúde. Não há. Até agora, zero. Este fim de semana... Há centros de saúde a funcionar em horário alargado. Isto é uma forma de descongestionar as urgências. É uma das medidas de resposta a esta crise. Parece-lhe um paliativo? É um paliativo, é um paliativo fraco, porque não vai resolver o problema das urgências de forma nenhuma. Porque, mais uma vez, nós nos cuidados de saúde primários temos médicos de família que estão exaustos, que veem 30, 40, 50 doentes por dia, que têm um excesso de burocracia
problema ao qual ainda ninguém soube dar uma resposta e que, portanto, vão ter muito pouca disponibilidade eles próprios também para estarem durante a noite e aos fins de semana a trabalhar a um preço muito, muito baixo para resolver um problema que só tem solução se for abordado do ponto de vista estrutural. E se forem abordadas os verdadeiros problemas, que é as carreiras dos profissionais, para os poder fixar no Serviço Nacional de Saúde. E veremos como é que a tutela e a direção executiva do SNS vão priorizar esses problemas. Bruno Maia, muito obrigado pela sua presença neste CNN Sábado à Tarde. Bom fim de semana. As celebrações de Natal já começaram e com elas as iniciativas solidárias. A plateia do musical Shrek, no Parque Mayer, recebeu crianças refugiadas ucranianas para 2 sessões exclusivas onde a língua não foi uma barreira. Nos bastidores, as personagens ganham cara e forma. Lá fora, o público aguarda ansioso. Shrek, o musical, está em cena no Parque Mayer, em Lisboa, mas esta é uma sessão especial com uma missão solidária. Dar um ar de Natal para crianças ucranianas que saíram da Ucrânia e queremos criar aqui um ambiente para eles e dar aquela felicidade. Uma felicidade roubada pela guerra que separou milhares de famílias. É o primeiro Natal destas crianças em Portugal. Muitas ainda não dominam a língua portuguesa, contam com a ajuda de uma tradutora voluntária e com o talento do elenco. Eu recebi o texto original do Shrek musical e fiz pequena tradução. A arte é uma língua universal, não é? É assim que nós funcionamos, isto é transversal a tudo. Vamos dar ainda mais para eles sentirem realmente toda a energia deste espetáculo, toda a música e toda a mensagem. Eles de certeza que vão perceber imenso e vão se divertir, que é o mais importante. No total, mais de 1000 crianças ucranianas riram com o Shrek e companhia. No final, agradecem. Sinal de que a missão foi cumprida. Did you like it? I loved it. It was kind of like, you just can't forget it. It was really amazing. I'm enjoyed. Nunca vi o Shrek, então era muito interessante para mim. E o que é que tens aí na mão? É uma prenda de Natal. Mais uma surpresa é o espírito natalício a chegar mais cedo. Notícias ao minuto em cnnportugal.pt e já a seguir com o Luís Varela de Almeida. E eu volto amanhã. Tenha um ótimo fim de semana. No aniversário da Opel, celebra connosco a engenharia alemã, a diversão na condução, o design puro e atrevido. Bem-vindo de volta ao futuro, agora elétrico. Aniversário Opel. Temos para ti vantagens excepcionais. Dois meses antes de se assinalar um ano de guerra, não há esperança nas negociações e a Ucrânia aumenta a pressão sobre os Estados Unidos para fornecerem o potente sistema antiaéreo Patriot. É uma entrevista exclusiva ao Ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia para ver já a seguir. Pode ser um golpe à economia dos russos e a ideia é reduzir o mais possível as receitas de Moscovo. A União Europeia impôs um teto máximo ao preço do barril de petróleo importado da Rússia, $60. É uma tentativa de resposta à crise das urgências. 176 centros de saúde estão a funcionar no fim de semana em horário alargado. A reportagem em direto e a análise aqui na CNN. E depois da derrota com a Coreia do Sul, olhos expostos no primeiro mata-mata, os oitavos de final com a Suíça jogam-se na terça-feira. A seleção nacional já treinou esta manhã em Doha apenas com 12 jogadores.
Boa tarde, bem-vindos. Eu sou o Luís Verola de Almeida e vou estar consigo até às 6 da tarde. Começamos com a linha da frente da Ucrânia. Há novas imagens da massacrada cidade de Mariupol que foram divulgadas pela Maxar Technologies. É possível ver as diferenças entre março e novembro deste ano. Durante estes meses verifica-se a construção de uma instalação militar russa. Podem ver-se também imagens do Teatro de Mariupol a 30 de novembro, com uma tela de construção à volta do edifício. Outras imagens revelam ainda a destruição de edifícios hospitalares danificados, instalações reconstruídas após ataques e também um cemitério com várias sepulturas acrescentadas desde março. Quanto à diplomacia, tudo na mesma, o ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia não espera negociações de paz no futuro próximo. Numa entrevista exclusiva à CNN Internacional, Dmytro Kuleba acusa o presidente da Rússia de não querer chegar a um acordo. O ministro ucraniano avisa ainda que vai haver um ataque em larga escala, muito em breve. Putin is ready to withdraw from Ukraine, and this is a very important detail. Because if any leader of the world is ready just to sit down with Putin and talk behind our back, that is a problem. But if the condition for the conversation is the withdrawal of Russian army from Ukraine and restoration of our territorial integrity, we are fine with that. Do you believe there is any possibility, finally, this final question, do you believe there is any possibility at this stage, any sign of the green shoots of a peace process? Is there anything that gives you hope on that front? No. As we are anticipating another massive missile attack by Russia, and the goal of this attack is to kind of bring total destruction to our energy system, I don't think countries behave like this if they genuinely want peace. And as long as Putin prefers war, we will prefer to fight and defeat him on the battleground. Inigualáveis. É com esta palavra que Vladimir Putin descreve o arsenal nuclear da Rússia. As palavras do presidente foram ditas no aniversário da empresa de energia nuclear Rosatom. Росатом вносит огромный вклад в укрепление потенциала сдерживания, усиление мощи нашей ядерной триады, в разработку и постановку на боевое дежурство перспективных систем вооружения и военной техники. Многие из них не имеют аналогов в мире. O enviado especial da CNN Portugal à Ucrânia, Sérgio Furtado, conta-nos agora a história de Tatiana, uma russa que vive na cidade ucraniana de Chugiv e que se recusa a voltar a casa. Ela acha que a razão está do lado ucraniano, mas ontem essa razão quase a levou à morte, escapou por pouco a um ataque ao prédio onde vive. Chegou já à cidade, dormia, desfez o betão, arruinou por completo o abrigo de duas famílias. Não estavam em casa porque aqui, desde o início da guerra, que muitos perceberam não ser lugar seguro. Mas Tatiana estava. Легли спать. Проснулась, на мне что-то лежит. Муж говорит, вставай, на нем тоже дверь лежала с балкона. Я встала, там очень много крови, потому что у меня нога. Vive no quinto andar, o único apartamento em que ainda restam algumas paredes. Мне здесь тоже. И вот. Не могу, я сейчас ходила. Здесь все в крови было. Дома все кровью залито. Я только увидела утром. Мы пошли в подвал ночевать. Ficou sem a casa onde vivia há mais de 30 anos. Tinha saído de Chuguyev em fevereiro, no início da guerra. Voltou há apenas 2 semanas. Diz que contou o que tinha acontecido ao irmão, que vive na Rússia. Insiste em mostrar a mensagem que recebeu de volta. Больше патриотизма хохлядского. Вашим дают квартиру у нас. Собирай вещи, приезжай, значит, что я не приеду, он давно. Não esconde as origens, muito menos a convicção. Я сама россиянка. Нас не надо освобождать. Нет кого. Вы себя освободите от этого. Tatiana e o marido escaparam por poucos metros a mais um ataque com mísseis a esta comunidade que várias vezes é alvo desses disparos. A imagem é de Andriy Yakovlev, Sérgio Furtado, Chuguyev, Kharkiv, Ucrânia.
Junta-se agora precisamente o nosso enviado especial à Ucrânia, o Sérgio Furtado. Muito boa tarde, Sérgio. Acabámos de ouvir a tua reportagem, tu estás em Dnipro, mas eu perguntava também qual é o retrato que fazes dos últimos ataques, nas últimas horas, sendo que o mais